Opa, e aí, beleza? Hoje vamos responder aí uma dúvida bem pertinente, muito comum aqui na Aratec Brasil, principalmente entre a galera que está iniciando aí, que é justamente qual que é a finalidade das linguagens de programação na questão de objetivo. Deixa eu ser mais específico aqui, eu vou ler o comentário do Enlight aqui, que foi o comentário dele que me chamou a atenção e me deu um insight para esse vídeo, que é o seguinte: o meu problema é saber onde exatamente posso usar uma determinada linguagem. Devo aprender C ou C++? Para desenvolver um determinado driver ou aplicativo. E aí que tá. A linguagem de programação, a primeira coisa que você tem que entender é, ela não é um fim. Ela é um meio para você poder chegar no seu objetivo. Como assim, Emerson? De uma maneira mais detalhada, vamos dizer assim, vou tentar dar meu ponto de vista aqui do que eu entendo, do que você vai ver sobre a questão de linguagem de programação, para que você, sempre que você pensar em qual linguagem de programação escolher, principalmente, né, a galera que está começando agora aí, tem essa dúvida de, cara, o que eu devo escolher, o que eu devo focar meu tempo ali, porque aprender uma linguagem de programação não é algo muito fácil, então você vai ter que demandar tempo ali. Mas onde eu vou utilizar isso? Para que serve? Exatamente. Como ela é um meio para você poder resolver um determinado problema, você precisa entender quais são os recursos necessários para você poder desenvolver uma solução para aquele problema. Caramba, está ficando mais difícil ainda. Calma. Imagina que você precisa desenvolver um aplicativo para uma pessoa que tem uma lojinha onde ela precisa gerenciar alguma coisa. Ali, seja um estoque ou algo nesse sentido. E ela precisa gerenciar isso no celular dela. Ela não tem computador. Ela tem que rodar tudo no celular dela. E aí, muitas das vezes, você poderia fazer isso de uma maneira multiplataforma. Então, você desenvolver tanto para o iOS quanto para o Android. Mas, você descobre também, com você tem experiência, vamos supor que você já tem aquela experiência ali, você já entendeu, assistiu esse vídeo até o final e entendeu a conclusão geral, né, a mensagem desse vídeo, você descobriu que você não pode sair simplesmente desenvolvendo. Porque você precisa entender o que esse cliente precisa, e segundo, o que ele tem de hardware para poder estar funcionando essa aplicação. Uma vez que você descobriu que é um Android e possivelmente não é o melhor dispositivo que ela tem, smartphone, cara, você vai desenvolver de maneira nativa. Porque, nativamente falando, quando você desenvolve de maneira nativa ali, utilizando os códigos oficiais, ferramentas oficiais ali, como por exemplo no caso do Android, você vai utilizar o Android Studio mais a linguagem Kotlin e vai desenvolver tudo nativamente. Quando você desenvolve nativamente, a conversa entre hardware e software, que é o aplicativo que você vai estar criando, é muito mais rápido, tá? Afinal de contas, cara, não adianta você vir falar para mim que, Emerson, mas desenvolver de maneira híbrida, utilizando ferramentas não oficiais, é melhor do que o nativo. Cara, vamos pensar um pouco, pensa comigo aqui, vamos raciocinar. Como que a própria desenvolvedora, os engenheiros da Google, que gastam dinheiro, investem dinheiro, tempo e recurso para poder desenvolver uma ferramenta oficial para desenvolver aplicativos como o Android, como com uma outra aplicação não oficial vai ser mais rápido do que a deles. Pensa comigo, a gente está falando, não estamos falando de uma empresinha, a gente está falando da Google. Por favor, né? Vamos, espero que termine aqui o assunto, beleza? O que você vai fazer? Você vai desenvolver nativamente. Aí entra a questão do eu sempre quis desenvolver aplicativos nativos para o Android, porque eu entendo essa questão de velocidade, eu entendo essa questão de estratégias de vendas, né, de aplicativos, estratégia de monetização. Isso aí eu sei, Emerson. Então, desde o início, no meu caso, eu já queria estudar essa questão de ter a minha aplicação rodando em algum lugar e poder distribuir. E para mim o caminho que foi aparecendo de maneira mais clara foi o Android. Então, uma vez que eu descobri que eu quero desenvolver para o Android, eu quero criar um aplicativo Android, aí eu vou escolher uma linguagem de programação, no caso, o Kotlin, junto com a tecnologia do Android. É assim que você vai ter aquela mentalidade do que serve cada linguagem. O que eu devo aprender, no caso da pergunta aqui do Enlight? O que eu devo aprender? C ou C++? No meu caso, quando eu comecei a estudar programação, lá nos primórdios, que eu vivo falando para vocês aqui, eu queria criar um motor gráfico. O motor gráfico se apresentou para mim a solução para criar um motor gráfico, a linguagem C. A linguagem C é o que fazia sentido. Utilizar ali bibliotecas gráficas 3D para poder criar uma janelinha 3D. Eu lembro quando eu criei minha primeira janelinha 3D, eu falei, caramba, o primeiro passo para poder criar meu motor gráfico já está ganhando forma, né? Porque o motor gráfico, não sei se você sabe, mas o motor gráfico é um conjunto de ferramentas dentro ali de um espaço para você poder estar colocando textura, colocando parede. Então, o próprio
desenvolvedor vai criando aquele monte de componentes e vai virando um motor, uma ferramenta, né? Para que o estúdio consiga utilizar ali. E aí, cara, a linguagem C se mostrou mais claro para mim. Então, o que eu ia estudar? Eu devo aprender o quê? A linguagem C. Naquela época, tá? Para poder criar o meu motor gráfico. C++, no caso, ali você vai também, né, aprendendo junto ali. Depois, veio o objetivo de criar aplicativos. Aplicativos, cara, aí, o que apresentou para mim foi Java, Eclipse e ADT, Android Device Tools. Android Develop Tools, isso. O ADT, que era antes do Android Studio, entendeu? E aí você vai pegando essas coisas, você vai pegando essa questão de eu quero ir para cá e nesse caminho eu preciso aprender isso e aquilo outro, entendeu? Aí, entenda o seguinte, imagine agora, nesse exato momento, que você quer se tornar um desenvolvedor de games. Hoje, existe no mercado aí muitas engines, aí, no caso, muitos motor gráficos, mas vamos falar de uma popular aí, que é a Unity. Unity é uma ferramenta muito boa, né, para poder desenvolver games aí, a galera que é simplesmente a pessoa que não trabalha de maneira oficial ali, né, o pessoal que é freela, né, o pessoal que desenvolve aplicativos, tem um nome certinho que o pessoal fala aí, que é indie, né? A galera que é indie consegue desenvolver utilizando a Unity tranquilamente, tá? Mas para poder desenvolver games na Unity, você precisa utilizar o C#. C# é a linguagem para você poder desenvolver na Unity. Então, se você quer criar games, você já vai para o lado mais artístico, e aí você quer montar uma equipe, quer fazer parte de uma equipe, quer ser um programador, é o C# que você vai ter que focar. Posso aprender outra linguagem, Emerson, a título de aprendizagem? Pode. Tu pode começar no C, depois tu vai aí para um Javinha talvez, mas já vai para um C#, já consegue ali, tá dentro do ambiente .NET também, que tem muita oportunidade de mercado aí também, né? Mas é isso aí. A questão de linguagem que você vai utilizar junto com o que você quer aprender é o que vai decidir o que você vai focar ou não, tá? Então, Emerson, quero criar aplicativos Android, o que eu devo focar? Eu recomendo o Android primeiro, porque eu recomendo o Android. O Android, a ferramenta é a plataforma que o pessoal mais utiliza aí. Aí depois eu recomendo o Kotlin junto com o Android Studio. É isso que você vai estar utilizando, beleza? Junto com isso, tu vai conseguir criar os seus vários aplicativos Android. Ah, Emerson, quero, sei lá, desenvolver games. Eu recomendo a linguagem C# para você utilizar o Unity ali também, né? Se eu não me engano, o Blender, tem um Blender também, um Blender 3D, que é uma ferramenta incrível para desenvolvimento de games. Ela é open source também. E, se eu não me engano, era o Python que você utilizava nela. Então, vai muito do seu objetivo, vai muito da meta que você quer ter ali para poder criar os seus próprios softwares, aplicativos e soluções, beleza? É só dessa maneira que você vai descobrir qual que é a melhor linguagem, como que você utiliza uma determinada linguagem e qual que você deve aprender, com base no seu objetivo principal, beleza? Gostou desse vídeo? Se inscreve aqui no canal e clica nesse vídeo aqui, ó. Na verdade, clica nessa playlist, uma playlist que eu vou deixar aqui falando sobre o mercado de programação. Aí clica aqui que eu te vejo lá em alguns instantes. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.